Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita alegria que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cruz Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz, ditadas ao nosso querido Chico Xavier. Nesse momento, em nosso programa, estamos estudando o terceiro livro da série, que é o livro Missionários da Luz. Mas, antes de iniciarmos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Então, vamos lá. Lúcia pelo... Oi, Lúcia. Boa tarde, Silvia. Boa tarde a todos, colegas de estudo das obras de André Luiz. Boa tarde, querida. Nora Liberator e Nora. Boa tarde, Silvia, a todos. Boa tarde, querida. Heronides, nossa querida amiga. Boa tarde, Silvia, a todos. Verinha Parente também aqui conosco. Boa tarde. Olha os likes. Ah, sim, Verinha. Sempre lembrando, né? Os likes são muito, muito importantes para que nós possamos crescer, né? Crescer como uma web rádio espírita, que é o principal. A divulgação da nossa querida doutrina, né? Muito bem. Não esqueçam de deixar os seus likes, né? Nos nossos vídeos, comentar e compartilhar com os amigos também espíritas, ok? Então, vamos agora, então, fazer a nossa prece de abertura, né? Porque na nossa Web Rádio Cristo Consolador, nós temos o hábito de iniciar todas as nossas transmissões com uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que já estão nos ouvindo agora e aqueles que irão nos ouvir mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhe esta pequenina prece de abertura, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir e nos auxiliar na compreensão de tudo o que iremos estudar. Muito obrigada pela presença amiga. Obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos oferir o máximo em termos de aprendizado e conhecimentos, com tudo que será dito, explanado, explicado na tarde de hoje. E assim, queridos e queridos amigos de Ideal Espírita, começa agora, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Vida Após a Vida, estudo do livro Os Missionários, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Laudiceia, que chegou também. Oi, Lau, tudo bom, querida? Boa tarde. Muito bem. Bem, pessoal, nós temos tido alguns problemas com a internet, né? Aqui no nosso condomínio, e esperamos que hoje não ocorra outra vez, né? E que nós consigamos completar o programa. Bom, hoje nós iremos iniciar efetivamente o livro, né? Pegando o primeiro capítulo, que se intitula O Psicógrafo, né? O capítulo que se intitula O Psicógrafo.
Todo mundo já com seus livrinhos aí na mão para acompanhar a nossa leitura de hoje? Então vamos lá, né, gente? Livro Os Missionários do Espírito, aliás, Missionários da Luz, do Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier, capítulo 1, O Psicógrafo. Encerrada a conversação referente aos problemas de intercâmbio com os habitantes da esfera carnal, o instrutor Alexandre, que desempenha elevadas funções em nosso plano, dirigiu-me a palavra gentilmente. Ou seja, eles estavam conversando sobre os problemas do intercâmbio, né, entre encarnados e desencarnados. As dificuldades que os amigos espirituais têm, muitas vezes, em transmitir as mensagens, né, para nós, aqui do plano material. Então, eles haviam conversado sobre isso e depois, quando terminou a conversa, né, relativa justamente aos problemas, né, que a espiritualidade enfrentava para realizar essa comunicação, o instrutor Alexandre se dirigiu especificamente a André Luiz. Compreendo seu desejo. Se quiser, poderá acompanhar-me ao nosso núcleo em momento oportuno. Sim, respondi encantado. A questão mediúnica é fascinante. André Luiz estava bastante interessado, não é, com relação à questão da mediunidade, né? Justamente desse intercâmbio de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. O interlocutor sorriu benevolentemente e concordou, de fato, para que ele examine os ascendentes morais. Né? Marcou-se mais tarde, à noite, de minha visita e esperei os ensinamentos práticos, alimentando indispensável interesse. Ou seja, então, ele ficou marcado que mais tarde, né, à noite, né, ele faria, né, a visita onde ele iria obter ensinamentos práticos, né, sobre a questão mediúnica. Surgida a oportunidade, vali-me da prestigiosa influência para ingressar no espaçoso e velho salão onde Alexandre desempenha atribuições na chefia. Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres autênticas. As demais atendiam à massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Olha que interessante. Olha que interessante. O Alexandre, o instrutor Alexandre, deveria ser o mentor de determinada agremiação espírita. Então, à noite, ele ia para esse trabalho e convidou o André Luiz, né? Porque André Luiz queria saber mais sobre essa questão mediúnica. E André diz, né, que acompanhado do Alexandre, ele entrou em um grande salão onde havia dezenas, né, de cadeiras dispostas em filas, né, várias filas com dezenas de cadeiras, sabe-se lá quantas, né? Porém, somente 18 dessas cadeiras estavam ocupadas por encarnados, né? Dentre as dezenas de cadeiras dispostas em filas, somente 18 permaneciam ocupadas por pessoas terrestres, autênticas. As demais atendiam a massa invisível aos olhos comuns do plano físico. Ou seja, as demais cadeiras, além dessas 18, as demais cadeiras estavam ocupadas por desencarnados. Grande assembleia de almas sofredoras, público extenso e necessitado. Reparei que fios luminosos dividiam os assistentes da região espiritual em turmas diferentes. Cada grupo exibia características próprias. Ou seja,
Encarnados nesse grande salão, haviam apenas 18 pessoas. As outras cadeiras todas estavam ocupadas por espíritos desencarnados e muitos sofredores. E todos esses espíritos desencarnados, eles estavam meio que divididos, né, por setores, né? Ele diz que fios luminosos dividiam os assistentes espirituais em turmas, grupos diferentes, né? Cada grupo exigia características próprias em torno das zonas de acesso. Postavam-se corpos de guarda, postavam-se corpos de guarda e compreendi pelo vozerio do exterior que também ali a entrada dos desencarnados obedecia a controle significativo. As entidades necessitadas admitidas ao interior mantinham discrição e silêncio. Isso aqui é muito interessante, gente. Preste atenção. O que ele está dizendo? Haviam vários espíritos desencarnados, né, dentro do salão onde seria realizado o trabalho. Eram espíritos sofredores, necessitados e tudo mais, que estavam divididos por fios luminosos, obviamente esses fios estendidos, e essa divisão feita pela espiritualidade responsável pelo trabalho. Nessas zonas de acesso, de repente, em torno dessas zonas ali de acesso, haviam guardas, corpos de guarda, e ele compreendeu que havia um terrível vozerio, uma barulheira do lado de fora, né? Então, ou seja, outros espíritos que desejavam entrar e que não tiveram acesso, né? Então, ele diz, ali também a entrada dos desencarnados obedecia controle significativo. As entidades necessitadas, admitidas ao interior, mantinham discrição e silêncio. Ou seja, quem conseguia entrar, ficava discreto e em silêncio. E aí eu chamei a atenção de vocês para isso, por quê? Porque em algumas vezes, em algumas reuniões mediúnicas, espíritos se apresentam e dizem que eu vinha passando e entrei, né? Eu vinha passando e entrei para ver o que havia aqui. Isso nos dá a impressão, né? Quem ouve isso e não estuda, não sabe, que as portas da casa espírita, que as portas das câmaras onde são realizadas sessões mediúnicas estão abertas, né? Ou estão desguardadas, e qualquer espírito pode entrar a qualquer hora que ele deseja, mas não é assim. Todos os espíritos que adentram uma câmara mediúnica, eles adentraram a câmara mediúnica porque os mentores daquele trabalho assim o permitiam. Porque se eles não permitissem, eles não entrariam, né? Então, quem é admitido estava lá, né, em silêncio, respeitoso, discreto. Até mesmo aqueles mais agitados, quando admitidos para tratamento, são controlados por guardas, né? Ou seja, todo o trabalho mediúnico realizado numa casa espírita séria, ele se reveste de muita proteção e controle dos amigos espirituais. Entrei cauteloso, sem despertar atenção na assembleia que ouvia. Emocionadamente, a palavra generosa e edificante de operoso instrutor da casa. Ou seja, aqueles espíritos que ali estavam, né, estavam ouvindo uma palestra, né? Uma palestra de um instrutor da casa. Grande número de cooperadores velavam, né, atentos. Enquanto o devotado mentor falava com o coração nas palavras, os 18 companheiros encarnados demoravam-se em rigorosa concentração do pensamento. Pensamento elevado a objetivos altos e puros, né? Então, nós temos aqui essa assembleia, né,
de espíritos desencarnados e 18 encarnados. Né? Pelo visto, é uma reunião mediúnica que tinha 18 trabalhadores encarnados. E todos aqueles desencarnados estavam ouvindo uma palestra de um mentor. Enquanto o mentor estava fazendo aquela palestra para todas aquelas dezenas de desencarnados, os encarnados, os 18 encarnados, mantinham-se em rigorosa concentração. Era belo sentir-lhes a vibração particular. Cada qual emitia raios luminosos, muito diferentes entre si, na intensidade e na cor. Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força bastante diversa das energias de nossa esfera. Então, os médiuns estavam todos concentrados, eles emitiam raios luminosos, né? Cada um deles emitia raios luminosos de diferente intensidade e diferente cor. Né? E esses raios, a mais ou menos 60 centímetros, eles emitiam. Né? 60 centímetros além do corpo físico do médium, esses raios meio que se misturavam um com o outro. Né? Esses raios confundiam-se à distância aproximada de 60 centímetros dos corpos físicos e estabeleciam uma corrente de força. Ou seja, esses raios que cada médium emitia, eles se misturavam, a partir de 60 centímetros de distância do médium, se misturavam, formando uma grande corrente de força. Uma corrente de força bastante diversa das energias da nossa esfera, ou seja, das energias do plano espiritual. Essa corrente não se limitava ao círculo movimentado. Em certo ponto, despejava elementos vitais, à maneira de fonte miraculosa, com origem nos corações e nos cérebros humanos que aí se reuniam. Né? Então, a corrente fluídica, ele diz que é como se fosse uma fonte, uma cascata, né? Despejava, né? Essa fonte, essa cascata de origem nos corações dos médiuns e nos cérebros, né? Despejava, né? Elementos vitais, como se fosse uma fonte, com origem nos corações e nos cérebros dos humanos, dos encarnados que ali estavam. As energias dos encarnados casavam-se aos fluidos vigorosos dos trabalhadores do nosso plano, congregados em vasto número, formando precioso armazém de benefícios para os infelizes, extremamente apegados ainda às sensações fisiológicas. Olha que coisa interessante. Então, nós temos aqui essas energias emanando do cérebro e do coração dos encarnados, como se fosse uma fonte. Essas energias que emanavam dos encarnados se misturavam com os fluidos vigorosos dos trabalhadores desencarnados que estavam ali reunidos, né, em grande número, e formavam, que ele diz aqui, um precioso armazém de benefícios para os infelizes desencarnados, que ainda eram extremamente apegados às sensações fisiológicas. Ou seja, a necessidade de misturar, né, energias animalizadas do médium encarnado com energias mais, digamos assim, mais sublimadas dos espíritos protetores desencarnados que ali estavam, e na mistura dessas duas energias, criar como uma terapia para socorrer espíritos desencarnados que ali estivessem, mas que ainda estivessem muito ligados às sensações da matéria. Né?
Semelhantes forças mentais não são ilusórias, como pode parecer ao raciocínio terrestre, menos esclarecido quanto às reservas infinitas de possibilidades além da matéria mais grosseira. Ou seja, nós, né, ele diz aqui muito claramente, nós não temos noção, né, de tudo que existe no plano espiritual, de todas as possibilidades, de tudo, de todo o potencial, ainda por nós totalmente desconhecido, mas que existe no plano espiritual, né? E aí André Luiz diz, semelhantes forças, essas forças mentais, né, não são uma ilusão, né? Como pode parecer a muitos encarnados que não acreditam nas coisas do espírito, não é? Porém, as reservas, existem reservas infinitas de possibilidades além da matéria. Detinha-me na observação dos valores novos de meu aprendizado, quando meu amigo, terminada a dissertação consoladora, me solicitou a presença nos serviços mediúnicos, né? Então, o André estava ali pensando nisso tudo, na grandiosidade, né? Em todas aquelas coisas, tudo aquilo que estava aprendendo. E aí o amigo dele terminou a palestra, né? E o chamou para os serviços mediúnicos. Demonstrando-se interessado no aproveitamento integral do tempo, foi muito comedido nas saudações, né? Ou seja, o amigo dele queria aproveitar ao máximo aquele tempo que tinha ali com os encarnados, né, para socorrer aquela quantidade imensa de desencarnados. E ele diz, não podemos perder os minutos, informou. E designando o reduzido grupo de 6 entidades próximas, esclareceu. Esperem ali, os amigos autorizados. A comunicação, indaguei. O instrutor fez um sinal afirmativo e acrescentou. Nem todos, porém, conseguem o intuito à mesma hora. Alguns são obrigados a esperar semanas, meses, anos até. Não supunha tão difícil a tarefa a dos espantados. Verá, falou Alexandre Gentil. Efetivamente, vocês observem o que ele está colocando aqui. Era uma sessão mediúnica. Um grupo de 18 encarnados. Porém, dezenas de desencarnados. Gente, numa sessão mediúnica, normalmente, você tem umas 4, 5 manifestações, talvez 6, que eu acho muito, 6 manifestações durante a sessão mediúnica. O que são 6 manifestações diante, de repente, de 60 encarnados, desencarnados querendo se manifestar? Ou 600, não sabemos, né? Então, ele diz... esperam ali os que vão designados para se comunicar. E aí André vai perguntar, mas nem todos conseguem o intuito, né? Ele vai e diz, né, que nem todo mundo consegue se comunicar na mesma hora e que alguns são obrigados a esperar semanas, meses e anos até ter a oportunidade de se comunicar. E aí André diz que não achava que fosse tão difícil assim. O amigo diz para ele, você vai ver. E dirigindo-se para um rapaz que se mantinha em profunda concentração, cercado de auxiliares de nosso plano, explicou atencioso. Temos seis comunicantes prováveis, mas na presente reunião, apenas compareceu um médium. Olha só, um médium em condições de atender. Desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo. Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Vocês observam aqui, né, que mesmo nesse grupo assim tão grande, 18, porque mesmo André Luiz nos recomenda que uma sessão mediúnica tenha no máximo 14 pessoas, né?
e aqui eles têm 18 encarnados. E ele diz que eles teriam 6 espíritos, né, que poderiam se comunicar. Porém, desses, né, desses prováveis comunicantes, né, apenas um médium dos 18 que estavam ali tinha condições de atender, né, tinha condições de receber a comunicação. E ele diz, desde já, portanto, somos obrigados a considerar que o grupo de aprendizes e obreiros terrestres somente receberá o que se relacione com o interesse coletivo, né? Não há possibilidade para qualquer serviço extraordinário. Gente, é por isso que nós falamos, um trabalho mediúnico sério não se pode faltar. Um grupo mediúnico está realmente decidido a fazer aquela sessão, tem que estar extremamente harmonizado e, sobretudo, extremamente consciente da enorme responsabilidade que tem com aquele trabalho, né? Não dá para você, hoje eu não vou porque está chovendo, hoje eu não vou porque é meu aniversário, hoje eu não vou por isso ou por aquilo, né? Se você se dispõe a trabalhar numa câmara mediúnica, você tem que ter muita responsabilidade com relação a esse trabalho. Porque você veja que triste, né? Daqueles espíritos todos que estavam ali, 6 iriam se comunicar, mas dos médiuns presentes, apenas um tinha condição de receber a comunicação. Então, é natural que esse médium não vai receber 6 comunicações diferentes, né? Porque também André Luiz nos recomenda no livro Desobsessão, que dá o passo a passo de uma reunião mediúnica, que cada médium não deve dar comunicação de mais que 2 espíritos, porque é muito extenuante, né? Então, eles vão fazer o quê? Eles vão dar comunicações genéricas, que sirvam a todos de uma forma geral e nada de específico, de diferenciado será feito. Julguei que o médium fosse a máquina acima de tudo, ponderei. A máquina também basta, observou o instrutor. E estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. O equipamento mediúnico é muito delicado. Fixando minha expressão espantadiça, Alexandre continuou. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Preliminarmente, devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. Neste momento, o médium, para ser fiel ao mandato superior, necessita clareza e serenidade como o espelho cristalino do lago. Clareza e serenidade como o espelho de um lago. De outro modo, as ondas de inquietude perturbariam a projeção de nossa espiritualidade sobre a materialidade terrena, como as águas revoltas não refletem as imagens sublimes do céu e da natureza ambiente, né? Obviamente que nós temos casos de médiuns, né, que têm problemas de moralidade, né, mas que mesmo assim recebem comunicações mediúnicas. Mas, obviamente, que as comunicações mediúnicas vão ser de acordo com o comportamento do médium, né? Ele coloca muito bem isso aqui, né? Devemos reconhecer que nos serviços mediúnicos preponderam os fatores morais. O médium, para ser fiel ao mandato superior, ou seja, para ser fiel ao seu mandato mediúnico, para ser fiel a uma comunicação com o plano espiritual superior,
Ele necessita ser claro e sereno. Como ele diz, o exemplo de um lago, né? Aquele espelho sereno, tranquilo do lago, onde você consegue refletir a imagem do céu e da vegetação ao redor. Se não for assim, ondas de inquietude, né? Ondas de pensamentos menos edificantes, né? De uma atitude menos feliz do médium, né? Vai agir como, de repente, um turbilhão agitando as águas desse lago. E águas revoltas não conseguem refletir imagens sublimes, como as imagens do céu e da natureza à volta, né? Indicando o médium, prosseguiu o orientador com voz firme. Este irmão não é um simples aparelho. É um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade, primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas. Olha o que ele coloca aqui, né? Como é importante que o médium que deseja realmente estabelecer ligações com o plano espiritual superior seja um médium dedicado ao trabalho. E seja um médium que busque estudar. E, a partir do estudo, ele vai poder desenvolver realmente, vai poder aprimorar, né? Vai poder aprimorar as suas faculdades mediúnicas, né? Seu comportamento e tudo mais, para que no momento da comunicação mediúnica com o plano espiritual, ele seja um bom instrumento, né? Um bom instrumento, né? E consiga estabelecer essa troca de impressões com espíritos elevados. Então, observe o que ele falou. Esse irmão não é um simples aparelho, é um espírito que deve ser tão livre quanto o nosso, e que, a fim de se prestar ao intercâmbio desejado, precisa renunciar a si mesmo, com abnegação e humildade. Primeiro, abnegação e humildade. Primeiros fatores na obtenção de acesso à permuta com as regiões mais elevadas, né? É importante que o espírito esteja disposto a renunciar a coisas que poderão prejudicar o seu mandato mediúnico. Por exemplo, evitar comidas pesadas no dia do trabalho, evitar bebidas alcoólicas, fumo, abster-se também de sexo, tudo isso nós vamos encontrar, né, no livro Desobsessão, do André Luiz, que nos recomenda muita serenidade, muita tranquilidade no dia do trabalho, né? Sobretudo. Mas é óbvio que, se eu mantiver esse clima de paz, de tranquilidade, de serenidade, né, durante o maior número possível de dias, no dia do trabalho eu vou estar muito mais preparado, né? Necessita calar para que outros falem, dar de si próprio para que outros recebam. Em suma, deve servir de ponte, onde se encontrem interesses diferentes, né? Ou seja, o médium é a ponte, o canal de ligação, né, entre o plano material e o plano espiritual. Naturalmente, ele é responsável pela manutenção dos recursos interiores, tais como a tolerância, a humildade, a disposição fraterna, a paciência e o amor cristão. Quem é que precisa desenvolver, como ele coloca aqui, os recursos interiores para termos cada vez mais uma boa comunicação mediúnica entre o plano espiritual e o plano material? E eu digo
com o plano espiritual superior. Olha os recursos, né, que o médium precisa desenvolver: tolerância, humildade, disposição fraterna, paciência e amor cristão. Então, gente, quando nós estamos, né, verdadeiramente dispostos a ser bons instrumentos, a servir a espiritualidade superior, nós temos que trabalhar também o nosso espírito para irmos nos melhorando, nos aprimorando, né? Todavia, precisamos cooperar no sentido de manter os estímulos de natureza exterior, porque se o companheiro não tem pão, nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não poderemos exigir-lhe a colaboração redundante em sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Observa que interessante, né, o que o amigo espiritual coloca aqui. É necessário que o médium, né, colabore com recursos dele internos, como paciência, humildade, disposição fraterna, mas os amigos espirituais vão auxiliar também na obtenção dos recursos exteriores, para que o médium possa trabalhar com calma e serenidade. E ele fala, né? Se o companheiro não tem pão nem paz relativa, se lhe falta assistência nas aquisições mais simples, não é? Não poderíamos exigir de colaboração redundante e sacrifício. Nossas responsabilidades, portanto, estão conjugadas nos mínimos detalhes da tarefa a cumprir. Ou seja, a responsabilidade do médium de desenvolver paciência, tolerância, bom ânimo e tudo mais, e há também uma responsabilidade do plano espiritual no sentido de oferecer ao médium as mínimas condições materiais necessárias para que ele esteja em boas condições para realizar o trabalho, né? Vamos cumprimentar a nossa amiga Edgina Monteiro. Oi, Edgina. Boa noite a todos. Edgina Monteiro Ribeiro, Lagoa do Ouro, Pernambuco. Que ótimo, que bom que você está aqui, querida. É um prazer enorme ter você conosco, né? Muito bom. E aí ele continua. Raiando-me a ideia de que o médium deveria esperar, satisfeito, a compensação divina, Alexandre ponderou. Né? André Luiz então pensou, puxa, o médium tem que ficar bem satisfeito, esperar, né, uma compensação divina pelo trabalho. E Alexandre ponderou. Consideremos, contudo, meu amigo, que ainda nos encontramos em trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Né? Olha o que o instrutor falou, né? Estamos diante de um trabalho incompleto. A questão de salário virá depois. Nesse ponto da conversação, convidou-me à aproximação do aparelho mediúnico e, colocando-lhe a destra sobre a fronte, exclamou: observe, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nós, os auxiliares, já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. A transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão. Há processos intricados, complexos. Olha que coisa tão interessante, né? Tão interessante que o instrutor está explicando aqui para o André. O André achou que todo médium, né, deveria, então, ficar esperando, né, uma compensação por esse trabalho. E aí o amigo espiritual diz que ainda estamos em um trabalho incompleto, em que a questão do salário virá depois. Né? Eu, particularmente, acho que nós devemos
trabalhar sem pensar em compensações, né? Devemos trabalhar mediunicamente, objetivando auxiliar a tantos irmãos sofredores, tantos irmãos que não sabem nem que já desencarnaram, né? E que só tem a reunião mediúnica para se socorrer, para receber algum tipo de esclarecimento. Isso é uma caridade, né? Você poder auxiliar esses irmãos, né? Auxiliar esses irmãos, porque quem sabe amanhã poderíamos ser nós, né? A gente, eu sou espírita, não vou. Nós nunca sabemos, nunca podemos afirmar, né? Por mais que a gente tenha conhecimento e tudo mais, a gente pode, de repente, ficar confuso e não se dar conta que já desencarnou. Ou pode vir a ter algum tipo de desencarnação súbita ou violenta, sabe-se lá Deus como, né? E ficarmos precisando de uma assistência. E essa assistência nós só receberemos, né? Só receberemos numa casa espírita, numa reunião mediúnica séria, não é? Então, vamos fazer hoje, para esses irmãos desencarnados, que talvez venhamos a precisar amanhã, não é? E aí, o instrutor fala da questão da psicografia, né? Ele diz, estamos diante de um psicógrafo comum. Antes do trabalho a que ele se submete, nesse momento, nossos auxiliares do plano espiritual já o prepararam, né? Já prepararam suas possibilidades mediúnicas para que o trabalho da psicografia não lhe perturbe a saúde, né? Não lhe perturbe a saúde. Ele diz, a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão do médico e sair escrevendo. Há processos intrincados, complexos, né? Complexos. E ante minha profunda curiosidade científica, o orientador ofereceu-me o auxílio magnético de sua personalidade vigorosa e passei a observar no corpo do intermediário grande laboratório de forças vibrantes. Olha que interessante, né? Ele diz que o médium é preparado antecipadamente, daí é tão importante que o médium não falte, porque às vezes a espiritualidade preparou o médium a semana inteira e no dia do trabalho ele falta, por uma tolice qualquer, né? Então, e aí o André diz que, diante da curiosidade científica dele muito grande, o orientador deu a ele um auxílio magnético, né? E aí o André começou a observar no corpo do médium, né? Como se fosse um grande laboratório de forças vibrantes, né? O André Luiz teve a capacidade de observar o que se passava dentro do corpo do médium. Meu poder de apreensão visual superava o raio-x, com características muito mais aperfeiçoadas. Olha que interessante, né? O poder dele, o André recebeu, né, um auxílio magnético do instrutor, e a partir daí ele pôde olhar para o médium e observar como se estivesse observando um laboratório tudo que se passava no interior do corpo do médium, né? E ele diz, meu poder de apreensão visual superar os raios-x com características muito mais aperfeiçoadas, né? Que magnífico isso, né? Que magnífico. Vejamos, nossa querida Ironide está nos fazendo um comentário aqui, vejamos qual é. A pergunta é, como se obter esse estado de concentração e reverência às exigências do trabalho mediúnico em ambiente de agitação e algazarra verbal? Exatamente, né? É por isso, Ironides, ela fez uma pergunta muito relevante, porque aqui ele está falando da psicografia, né? Da psicografia. Talvez não tenhamos nessa reunião aqui,
uma psicofonia, não seja uma reunião fechada, né? Seja uma reunião que tenha outras possibilidades, alguma coisa assim. Não seja uma reunião fechada no sentido de ser uma reunião especificamente para psicofonias e tudo mais. Apesar de que em reuniões chamadas de desobsessão, né, pode ocorrer psicografias também. Mas aqui ele está se referindo efetivamente a uma questão de psicografia. E vocês observem, né, como o médium que vai dar a psicografia, como ele foi preparado inicialmente, como existe toda uma dificuldade da espiritualidade para estabelecer aquela comunicação para a psicografia. E a Eronides colocou muito bem, como conseguir esse nível de concentração, né, e reverência às exigências do trabalho mediúnico em ambiente de agitação e algazarra verbal. Exatamente. Por quê? Porque conhecemos uma casa onde são feitas psicografias em meio à reunião pública, né? O palestrante está fazendo a palestra, e médiuns estão psicografando. São poucos. Eu diria que talvez, numa mesa com 30 médiuns, você consiga que 3 ou 4 psicografem. Por quê? Porque o ambiente não colabora para isso. Não existe o silêncio, a quietude, o ambiente não está propício à compreensão, à comunicação. O que é o ideal? É o ideal estabelecer-se reuniões específicas para se receber comunicações psicográficas, né? Nessa casa em questão que estamos conversando, houve uma época em que se tentou fazer isso. É um período muito curto e foi muito produtivo, né? Foram estabelecidas reuniões específicas de psicografia, muitos médiuns que jamais haviam psicografado começaram a desenvolver a faculdade de psicografia, porém depois isso foi interrompido, né? E voltou-se à prática, né, de fazer-se psicografias em meio à balbúrdia natural, ao barulho natural de uma sessão pública, né? E aí eu pergunto, né, que triste é isso, essa casa agir dessa maneira, porque os médiuns que estão ali, né, naquele local, tentando receber alguma psicografia, na verdade, deveriam estar assistindo a palestra, né? Porque fazer com que os médiuns não assistam a palestra, porque ninguém pode fazer uma psicografia e assistir uma palestra ao mesmo tempo, né? Faz com que os médiuns pensem que não necessitam ouvir o que está sendo dito na palestra, né? Porque se a casa considerasse importante que os médiuns estudassem e ouvissem o que está sendo dito e explanado na palestra, não permitiriam que fossem realizadas psicografias durante as palestras. Mas, infelizmente, acontece isso, né? Eu conheço pelo menos uma casa espírita que age dessa maneira errada, né? Mas, para que você conserte as coisas que muitas vezes vêm sendo erradas, feitas erradamente há muito tempo, é difícil. Porque, normalmente, quem faz essas coisas assim erradas, não é? Faz errado porque não estuda. Se estudasse, saberia que não é para ser feito dessa forma, né? E aí, como, infelizmente, né, existem muitas casas espíritas onde não existe, né, não existe prioridade para o ensino doutrinário, embora Kardec tenha recomendado que nós deveríamos estudar e estudar sempre, porque quem deseja conhecer qualquer tipo de doutrina, filosofia ou ciência precisa estudá-la constantemente, né? Mas, infelizmente, o que nós vemos, não é? São casas espíritas que existem sem nenhum embasamento doutrinário real, né? Sem uma dedicação real ao estudo doutrinário.
E aí a casa acaba enveredando, né, por uma série de caminhos tortuosos, fruto da ignorância doutrinária. Nós temos um estudo aqui na nossa Web Rádio dos Consoladores, às segundas-feiras, que é Aprendendo com os clássicos da literatura espírita. E nós, nesse momento, estamos estudando o maravilhoso livro Aconteceu na Casa Espírita. E nesse livro, o espírito, né, Nora, que é quem editou esse livro, fala da importância do embasamento doutrinário em uma casa espírita. E como você consegue ter embasamento doutrinário de outra maneira que não seja através do estudo constante da doutrina espírita? Não é? Se você não estuda, você nada sabe. Não é? E você, sem estudar, fica muito, muito vulnerável ao ataque das trevas. Fica extremamente vulnerável a ser envolvido por espíritos menos felizes que vão se aproveitar da sua ignorância, não é? Para fazê-lo crer que determinados comportamentos, determinadas atitudes são condizentes com a doutrina espírita, como o caso dessa casa, onde os médiuns, em meio à balbúrdia, quando eu digo balbúrdia, é o barulho de uma reunião pública onde está se realizando uma palestra, eles têm como único momento em que podem exercer a mediunidade da psicografia. Né? Então, é óbvio que as mensagens que eventualmente venham a ser recebidas nesse ambiente nunca serão mensagens verdadeiramente com um cunho verdadeiramente importante, nem há possibilidade de se receber, como é dito aqui no livro, foi dito, mensagens de cunho particular, como, por exemplo, uma carta consoladora. Não é? Porque se você não tem ambiente para isso, você não conseguirá. Não é? E como seria bom que todas as casas espíritas tivessem uma ambiência propícia ao recebimento de cartas consoladoras. Se nós tivéssemos um número cada vez maior de encarnados que, por receberem cartas consoladoras dos seus entes queridos, estão mais tranquilos, mais serenos, mais felizes, na certeza de que a morte não existe, que um dia irão se reencontrar. Né? Nós temos, de meu conhecimento, né? Pode ser que existam outros, mas de meu conhecimento, nós tivemos Chico Xavier, que recebeu inúmeras, milhares de cartas consoladoras. Né? E hoje nós temos um médium, Orlando Noronha, não sei se ele é de Minas também, que também recebe cartas consoladoras. Mas considerando um número extremo, enorme de centros espíritas espalhados pelo Brasil todo, nós termos tão poucos médiuns que recebem cartas consoladoras, é uma pena. E aí eu diria que isso não é por falta de médiuns, é por falta de condições para que as cartas sejam enviadas. Porque a própria casa espírita não oferece essas condições. Então fica difícil, né? Fica difícil. Por um curto período, nessa casa que eu falo que faz psicografias no meio da palestra pública, não é? Ocorreram psicografias e foram recebidas algumas cartas consoladoras. Mas, infelizmente, o trabalho foi interrompido e as psicografias voltaram a ser feitas apenas em meio à sessão pública, e, obviamente, não foram mais específicas, né? Então, nós temos que ver muito bem isso, porque muitas pessoas acreditam estar fazendo um bom trabalho mediúnico, mas, na verdade, não estão. Né? E somente o estudo vai nos dar esse discernimento, essa capacidade de entender, né? De entender como ser verdadeiramente útil ao plano espiritual, como estabelecer conexões válidas com o plano espiritual e, obviamente,
que nesses trabalhos o maior beneficiado é o médium, né? Esse espírito tão endividado com a lei, que recebe de Deus a possibilidade bendita do exercício mediúnico para minimizar a sua conta, né? o seu débito na sua contabilidade divina. Né? Mas se não trabalha conforme é esperado, como foi mencionado aqui, né? São médios incompletos, imperfeitos, incipientes, a questão do salário fica para depois, né? Bom, nossa querida Vera Parente está colocando aqui alguma coisa, vejamos. Sim, participei com amor. Essa que era específica para a psicografia, sim, né? Sim, exatamente, né? Exatamente, a Verinha Parente teve oportunidade, dizendo aqui, né? Teve oportunidade, nós sabemos, de trabalhar, né, em uma câmara que foi específica para psicografias, né? E foi muito bom o período. Infelizmente, depois foi descontinuado, né? Mas nós aqui falamos e convocamos a todos os nossos irmãos de ideal espírita que trabalham em casas espíritas. Nós recomendamos e estimulamos que nessas casas sejam instituídas reuniões mediúnicas específicas para o recebimento de psicografias. É nessas reuniões específicas que nós podemos vir a receber cartas consoladoras, se o grupo mediúnico estiver capacitado para tal. Podemos vir a receber cartas consoladoras, podemos vir a receber obras mediúnicas, livros de estudo, livros de romance, livros doutrinários, não é? Mas é necessário que haja um ambiente propício para isso. Não se pode esperar uma boa comunicação mediúnica em um ambiente onde não existe tranquilidade, paz, silêncio, harmonia, para que o médium consiga se conectar com o plano espiritual superior. Né? Em um ambiente de barulho, de falação, não é possível. E as mensagens, como eu falei, que eventualmente venham a ser recebidas nestas condições, serão sempre mensagens muito comuns, muito genéricas, muito repetitivas, né? Porque é só o que se consegue nessas condições. Né? Então, nós consultamos a todos para que busquem estabelecer em suas casas espíritas reuniões mediúnicas específicas para o recebimento de psicografias. Né? Porque assim nós iremos desenvolver essa habilidade nos médios e dar a possibilidade de tantos amigos espirituais necessitados de estabelecer algum tipo de comunicação consoladora com seus entes queridos que aqui ficaram, para que eles possam se comunicar, não é? Vamos ser carteiros, né, gente? Vamos ser carteiros. É tão bom entregar uma carta que traz felicidade às pessoas, né? E quem sabe, se nós não vamos conseguir aumentar em bastante o número de casas espíritas onde existam médios que recebam cartas consoladoras. Seria muito bom, né? Muito bom. Bom, meus queridos, não foi possível terminarmos o nosso estudo de hoje, porque é um estudo bastante denso, né? Temos bastante coisa para estudar e não teremos como finalizar hoje, né? Na próxima semana, então, nós daremos continuidade a esse estudo desse capítulo 1, o psicógrafo, né? Ficamos por aqui agora, esperando que vocês tenham aproveitado bastante o nosso estudo da tarde de hoje, ok? Então, quase 6 horas da tarde, uma boa noite para todos. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.